que não têm a doença, não a tiveram e nem vão tê-la, são chamados de portadores sãos. Portanto, alternativa C, portadores sãos. Bom, o que é a vigilância epidemiológica? Então, a gente viu que a epidemiologia estuda a doença, né, e dos fatores a elas associados. A gente viu, na verdade, que é extremamente importante que nós mantenhamos uma vigilância constante dessas doenças, né? E dos fatores que estão associados a ela. O que impacta, na verdade, com o aparecimento de uma doença numa população. Então, em cima disso, existe o conceito, né, da chamada vigilância epidemiológica e os centros, então, que fazem esse processo, né, de vigiar, de acompanhar de uma maneira mais próxima o aparecimento da doença e dos fatores a ela associados. Então, a vigilância epidemiológica é definida por uma lei, a Lei 8.080, de 1990, né, como um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravo. Então, ou seja, acompanhando essas doenças de perto, a gente consegue perceber qualquer mudança no caminho, na evolução de uma determinada doença e, com isso, mudar as estratégias para melhor, então, prevenção e tratamento dessas doenças. Para isso, para se fazer a vigilância dessas doenças de perto, é importante a obtenção de dados. Então, a obtenção de dados é uma etapa primordial para o objetivo da vigilância epidemiológica. Dessa maneira, subsidiar o desencadeamento de ações de prevenção e de controle de doenças e de agravos. Então, há um fluxo de informações no Brasil que visa justamente a melhor informação e o acompanhamento dessas doenças. Então, no Brasil, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica foi instituído em 1975, através de uma lei federal, que é a Lei número 6.259, em que também foi criada a obrigatoriedade da notificação compulsória de doenças. O que é a notificação obrigatória, né? A notificação compulsória de doenças? Então, a notificação compulsória é uma lista de doenças ou agravos que, uma vez que eles são detectados, eles devem ser obrigatoriamente notificados ao Ministério da Saúde e aos Centros de Vigilância Epidemiológica, portanto. Para quê? Para que, com base nesses dados, da existência dessas situações, possa-se pensar em quais são as melhores estratégias de prevenção e de controle dessas doenças. Nesta lista nacional de notificação compulsória estão, por exemplo, os acidentes de trabalho com exposição a material biológico, o acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e adolescentes. O acidente por animal peçonhento, por exemplo, picada de cobra. Acidente por animal potencialmente transmissor de raiva, como então no caso dos acidentes com cães e gatos, né, com raiva. Doenças infecciosas como cólera, coqueluche, difteria, dengue, chagas, né, esquistossomose, febre amarela, HIV, sarampo, sífilis, entre outras, são de notificação obrigatória. Violência doméstica, violência sexual e tentativa de suicídio. Todas essas situações são situações que devem ser notificadas para melhor ações, melhor prevenção, melhor atitudes em termos de prevenção e de tratamento. Como é que é feita essa notificação? Como é que é feito esse informe? Então, se a gente pegar essa informação, se a gente pegar essa imagem, a gente consegue entender melhor. Então, as informações elas chegam a partir de unidades ambulatoriais, a partir dos hospitais e por várias outras fontes, inclusive organizações não governamentais. Todas essas entidades, né, informam a Secretaria Municipal de Estado sobre o determinado agravo, uma determinada doença. Essa, por sua vez, envolve a Regional de Saúde, que, por sua vez, envolve a Secretaria Estadual de Saúde, que, por sua vez, envolve ou informa o Ministério da Saúde. Então, a gente tem a informação transitando pelas várias esferas, né, governamentais, tanto a nível municipal e estadual, como, então, nacional. Bom, para se melhor entender, né, e se melhor compreender o quanto que uma doença acontece
em termos de frequência, em termos de localidade, em termos de fatores associados, é comum nós fazermos, então, a utilização de estudos, os chamados estudos epidemiológicos. E esses estudos, eles servem justamente para trazer uma maior luz, um melhor entendimento, uma melhor compreensão a respeito dessas doenças. Nesse sentido, nós temos várias modalidades de estudos epidemiológicos. Uma modalidade extremamente importante é a dos estudos descritivos. Os estudos descritivos é comum nós falarmos que eles são um primeiro estudo, uma primeira avaliação, um primeiro passo na investigação epidemiológica. Eles têm como por objetivo determinar a distribuição de uma determinada doença e a condição relacionada à saúde. Normalmente nós dizemos que os estudos descritivos, eles descrevem uma determinada situação, porém não intervêm nela. Então eles dizem para mim, por exemplo, se existe cólera numa determinada localidade. Eles dizem para mim, por exemplo, se a cólera naquela determinada localidade, por exemplo, acontece mais em homens ou mulheres, em crianças ou em adultos, o índice de indivíduos que morreram ou sobreviveram a uma situação de cólera. Ele não me propõe, ele não me traz grandes informações em relação a estratégias de intervenção. Mas ele me diz se uma determinada doença acontece em um determinado local, o quanto que ela acontece e quais são possivelmente os fatores a ela associados naquela localidade. Então ela descreve, porém não tira grandes análises a respeito daquela determinada situação. Pode ser feito através de dados primários, colhidos a partir de instrumento próprio, elaborado para o estudo, ou de dados secundários, como aqueles baseados em fontes, né, obtidas em obituários, em certidões de nascimento, em registros hospitalares, em carteirinhas de vacinação. A gente consegue a informação e, com base nela, a gente faz os chamados estudos descritivos. Além dos estudos descritivos, eu tenho os estudos analíticos. Então, nós temos os chamados estudos analíticos. Esses estudos, então, são um avanço nos estudos descritivos e eles procuram não apenas descrever, mas também analisar os fatores todos associados e estabelecer determinadas relações de causa e efeito. Nesse sentido, nós temos os chamados estudos analíticos randomizados, coorte, casos e controle, além dos chamados estudos transversais e também estudos ecológicos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, os estudos randomizados. Os estudos randomizados são bastante utilizados, por exemplo, pela indústria farmacêutica, quando se quer, por exemplo, avaliar a eficácia de um medicamento. Nesse sentido, nós tomamos como base a população como um todo, selecionamos dessa população o grupo que será chamado de grupo experimental, que irá receber, por exemplo, um medicamento teste, um estudo teste, e um grupo que será considerado o grupo controle, que irá receber uma substância sem princípio ativo, que nós chamamos frequentemente, por exemplo, de placebo. Então, por exemplo, um estudo para avaliação de uma vacina experimental pode ser feito a partir de um estudo randomizado, onde uma parte dos indivíduos que estão sob risco de adoecer recebe uma vacina e a outra parte recebe o placebo. E nós vamos acompanhar nos dois grupos o sucesso ou o insucesso dessa vacinação. Como é que a gente vai saber qual é o grupo que teve sucesso? O grupo que teve sucesso é o grupo que tomou a substância, por exemplo, no caso da vacina, e não adoeceu, quando comparado ao outro grupo. Se não houver diferença entre o grupo tratamento e o grupo placebo, é porque a substância teste não faz nenhum efeito. Estudo de coorte é um estudo que também nós chamamos de estudo prospectivo. Ele é avaliado no tempo, começa no tempo presente e é avaliado, né, em tempo real em direção ao futuro. Então, hoje, nós temos a população como um todo, né, uma população que não tem uma determinada doença. E nós tomamos desta população uma amostra. Então, por exemplo, nós pegamos indivíduos que hoje não têm câncer de pulmão e desta população nós tiramos os indivíduos que fumam e indivíduos que não fumam. E considerando o cigarro como um fator de exposição e de progressão ou de favorecimento ao aparecimento de câncer. Então nós temos uma população de indivíduos que não tem câncer,
sendo que desta população uma parte está exposta através do tabagismo, uma outra parte não está exposta porque não é tabagista. E nós acompanhamos esses dois grupos ao longo dos anos, para verificarmos nas duas populações o número de indivíduos que irão desenvolver câncer e aqueles que não irão desenvolver câncer. É o que nós chamamos então de estudo prospectivo. Estudos de caso de controle são o que nós chamamos de estudos retrospectivos. Então, eles são o oposto do estudo de corte. Eles partem de indivíduos que têm câncer atualmente e avaliam no passado desses indivíduos o quanto que desses indivíduos fumavam, quantos, por exemplo, não fumavam. Então, no estudo de caso de controle, nós, na verdade, partimos, de uma situação que já ocorreu e nós avaliamos nesses indivíduos o quanto que aquele fator de exposição foi importante para o aparecimento ou não de uma determinada doença, né? Então, se ele sofreu ou não exposição no passado e se isso está relacionado com o aparecimento ou não de uma doença no tempo presente. Os estudos transversais, por sua vez, são estudos que são realizados no ponto, no tempo presente, no momento atual. Então, por exemplo, qual é o efeito do tabagismo em um grupo de indivíduos que irá praticar minutos depois uma atividade física, né? O quanto que fumar, por exemplo, 2 cigarros antes de uma partida, por exemplo, de futebol, o quanto que isso diminui, por exemplo, a capacidade respiratória e a evolução dele na quadra ou no campo, né? O quanto que, por exemplo, a ingestão de um determinado alimento interfere na dosagem, por exemplo, dos níveis de glicemia ou de colesterol daquele indivíduo. Então eu posso submeter o indivíduo a uma dieta e mensurar minutos depois como que isso fez com que houvesse o aumento, a elevação dos níveis de glicemia ou de colesterol naquele indivíduo. Ou o quanto que naquele exemplo anterior, o fato dele ter fumado 1 ou 2 cigarros diminuiu o seu rendimento numa atividade esportiva. Esses estudos são chamados estudos transversais ou estudos no ponto. Estudos ecológicos, por exemplo, são estudos que avaliam uma situação de adoecimento em uma população como um todo. Eles não avaliam as alterações indivíduo a indivíduo, mas tomam a população como base. Os estudos ecológicos, eles podem trazer algumas complicações, alguns erros, justamente porque eles não levam em consideração variações ou fatores de variação individual, né? Então, às vezes, do ponto de vista da ingestão de uma determinada substância, o quanto que um indivíduo ingere em relação ao outro, o quanto que o indivíduo é sedentário e o outro não. Fatores, por exemplo, de variação biológica, como altura, peso e estatura, podem não ser considerados nos estudos ecológicos porque eles têm como base a população geral, um grupo geral. E aí esses elementos podem não ser devidamente analisados. Nos estudos anteriores, estudos de corte, casos de controle, os estudos transversais, cada indivíduo é analisado em separado. Nos estudos ecológicos, os indivíduos são analisados como um todo, num único grupo. Isso pode fazer com que alguns resultados não sejam devidamente analisados por questões de variação biológica e que não são devidamente analisados no estudo ecológico e que são melhor avaliados nos outros estudos. Mas, de qualquer maneira, os estudos ecológicos são uma forma rápida, de certa forma, e segura, de a gente conseguir analisar o que acontece com uma população como um todo num menor espaço de tempo, num curto espaço de tempo. Então, nesse exemplo que nós temos, por exemplo, a taxa de mortalidade por doença cardíaca, doença coronariana, associado ao consumo de álcool em litros em determinadas localidades. Então, a gente vê que localidades, teoricamente, onde tiveram um maior consumo de álcool, apresenta um maior número de indivíduos com morte por doença coronariana, né? E a gente consegue ver que há uma tendência a isso, analisando-se, né, a população de cada uma dessas localidades, né? No entanto, a gente percebe que mesmo em locais onde o consumo de álcool ele é considerado grande, o número de indivíduos com doença coronariana não é necessariamente o mais elevado. Então, é aquela questão da interferência, né, dos fatores de variação biológica individual. Então, vamos para mais uma interatividade. Como é denominado o estudo epidemiológico que avalia o surgimento de uma determinada doença
em um grupo de indivíduos expostos e não expostos de forma prospectiva? A, caso e controle. B, ecológico. C, transversais. D, randomizados ou E, corte? Então a resposta a essa pergunta é a alternativa E, estudos de corte. São eles que fazem a avaliação de forma prospectiva. Bom, eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha entendido e compreendido bastante sobre a epidemiologia nesta primeira unidade e eu anseio vê-lo em breve. Então, até a próxima!